bom? Para a gente dar início num bate-papo. Espero que vocês estejam bem. Oi. Oi, Marco chegou aqui. Tudo bom, aí? Marco? Boa noite, tudo jóia? Tá me enxergando bem ou tá cortando? Não, estou enxergando bem, tá bom? Tá me vendo bem? Tá me ouvindo bem? Deixa eu pôr aqui para cima que fica mais... É que eu não tenho lugar certo para pôr isso. Melhorou? Melhorou. Acho que na outra posição estava melhor. Aí, tá jóia. Aí? A gente já está ao vivo, as pessoas estão entrando aqui para conversar com a gente hoje. Uma noite fria, com chuva. Graças a Deus tá chovendo, né? Eu estou em Jundiaí, o Marco está em Bauru, né, Marco? Estamos aqui em Bauru, tá uma chuvinha boa aqui, apesar de ser quente a cidade, mas tá chovendo. Tá chovendo e isso que é bom. É isso aí. O pessoal está ouvindo bem? Quem puder dar um ok aí para a gente, mandar a mensagem que está ouvindo, para a gente começar o nosso bate-papo aqui. O pessoal está entrando. Essa noite a gente vai estar... A gente tem feito uma série, Marco, de lives contando, na verdade, a maioria histórias e opiniões do nosso mercado. Ficou ótimo, assim. Ficou ótimo. Não estou conseguindo parar ele assim. Consegue travar ele? Por um encostinho aí, né? Aí, ficou ótimo, assim. Se conseguir deixar assim, tá ótimo. A Mariluce deu um ok aqui. Tá. O Eduardo Rorato disse que tá ouvindo bem. O pessoal pediu para parar de mexer, que vai dar labirintite. Não, o pessoal tá ouvindo sim. Acho que dá pra gente começar. Tá bem posicionado, acho que dá pra gente começar. Bom, a gente iniciou esse novo momento que a gente está vivendo, né? De tentar chegar nos nossos clientes de uma maneira cada vez mais efetiva e transparente. A gente começou a conversar com algumas pessoas do nosso mercado e fomos falando assim de vários assuntos. Eu queria apresentar, assim, para quem não conhece aqui, o nosso convidado de hoje é o Marco Reis. É uma pessoa que é totalmente voltada para o mercado. É uma vida, né, Marco? E aí a gente queria começar falando um pouquinho da sua história. A gente já fez várias entrevistas, né? Como treinador, como empresário. Então, você contar um pouquinho da sua trajetória para as pessoas estarem entendendo. E daí a gente segue até a gente chegar nos dias de hoje. Tá bom. Como é que você começou no cavalo? Acho que é mais fácil assim, porque a história é longa, né, Marco? Eu sou zootecnista, né? Eu me formei lá em Botucatu, sempre gostei de cavalo. E quando me formei, especializei, né? Fiz bastante estágio na parte de equinos. E parti para esse rumo, sabe? Era um rumo difícil para quem é zootecnista, né? Na época, isso em 82, então era uma coisa que é difícil você seguir. Aí eu tive a ajuda de vários criadores aqui, trabalhei na quarta de milha, na parte de esporte, eu que fazia toda a fiscalização das pistas para oficializar as provas quartas de milha. De núcleos, você está falando? Nessa época era, assim, eram poucos núcleos, né? Então era assim, chegava um exemplo, Ourinhos, eu quero fazer uma prova oficial. Então, para você fazer uma prova oficial, você tinha que estar dentro dos regulamentos da associação. Você tinha que ter que tudo era novo, né, Marco? Tudo era novo, né? Tudo era novo. Tudo era novo. Era outra... Um X de cocheiras, você tinha que ter uma pista com a medida oficial, sabe? Daí eu ia lá para ver. Então, eu comecei eu trabalhei ali, depois saí dali, eu recebi um convite para ser diretor do Studio Book da Palusa. Aí, fiquei um tempo na Palusa, e depois, dentro da Palusa, eu acabei conhecendo
eu acompanhava, né, todos os eventos da Appaloosa e naquela época se falava muito em prova, você falava em tambor, tinha meia dúzia de cavalo de tambor, você falava em apartação, nossa, era muito, sabe, muito pequeno, sabe? Tudo muito Então, distante. naquela época, o forte era a conformação, né? Tá. Halter, né? E eu que acompanhava. Foi ali que você teve o contato com o halter. Antes disso, não. Não era o seu olhar não era para isso, não. Na realidade, eu sempre gostei de ver cavalo bonito, né? Eu não gosto de ver, eu gosto de ver o bicho bonito e aquilo me identificou bastante, né? O halter. Entendi. Né? E na época era muito forte isso, né? Outros tipos de prova não, assim, praticamente não se existia, era muito pouco, era demonstração que se fazia, demonstração de rédea, demonstração de apartação. A maior prova que tinha na época era tambor, que tinha meia dúzia de cavalo correndo, era muito pouco. E o foco, tanto da Appaloosa como da quarta de milha, era a conformação. Era a conformação. Então, os eventos que tinham, né, na época, eram muito grandes. Então, você tinha lá pistas... Quando você fala evento grandes nessa época de conformação, uma pista tinha em média quantos animais? Olha, naquela época era... Naquela época? Era 20, 30, sabe? Olha animais. isso. Eu fui um Potro do Futuro que tinham 37 animais. Potro do Futuro? Numa categoria. Para você ter uma ideia, naquela época, o Carloman, que era do Rio, era dono do Fiat do Ferrari, ele fez um Potro do Futuro dos filhos do Fiat do Ferrari. Para a conformação. Você tem uma ideia, dava 15, 17 animais, macho e fêmea, assim, 15 machos, 17 fêmeas. Nossa Senhora. Então era uma coisa muito concorrida, sabe? E você, assim, você falou que nessa época todas as provas eram pouquinhas, poucos competidores, a maioria era apresentação, né? Você acha que foi isso que caminhou, vamos dizer assim, o caminho inverso da conformação foi quando as provas cresceram e as pessoas começaram a se especializar, vamos dizer assim? Você acha que foi isso? Eu não entendi muito bem a pergunta, Adriana. Aquela época, vamos supor, a gente tinha pistas formadas, cheias. Porém, não existia ainda tão definido as modalidades. A maioria era uma apresentação, ou pouco no tambor, ou pouco uma apresentação de apartação, uma de rédeas. Com a definição das pessoas indo para as modalidades, a conformação, você acredita que deu essa mudada de... Deu uma caída, né? Entendi. Mas a gente vai chegar lá. Deixa eu só completar. Então, foi aí que eu me identifiquei com isso. Aí entendi. Com a parte de conformação. Entendi. Aí eu acabei conhecendo um juiz americano que veio julgar aqui em Ribeirão Preto, veio julgar a Appaloosa. Eu acabei conhecendo e acabei entrando em contato. Foi quando você foi para lá? Eu fazia um curso com ele, ficar um tempo com ele lá. Bom, resumindo, eu acabei indo para lá, passei um tempo, voltei e montei meu centro de treinamento. Quando você montou seu centro de treinamento, só conformação? Só conformação. Só conformação. Porque na época era aquilo, uma coisa que eu gostava, tá? Uma coisa que eu me identifiquei muito, eu me identifico muito com isso. Né? E aí eu passei um tempo lá, aprendi a mexer, voltei e montei um centro de treinamento. Comecei com um cavalo, daqui a pouco veio mais um, né? Por coincidência, o primeiro cavalo que eu tive foi um cavalo, um potro que eu comprei lá quando eu estava lá fazendo estágio, lá, né, nesse rancho, na Flórida. Você trouxe de lá, você importou? Aí Nessa época, a importação para os cavalos de conformação, elas eram num volume grande? Muito grande. Era muito grande. Praticamente só tinha importações de cavalos de conformação. Era muito pouco de trabalho, né? Porque não se conheciam muito, né? Entendi. Falava, mas não se tinha muitas provas, não tinha. Então, naquela época, o foco era a conformação. Entendi, né? Entendi. Então, se trazia muitos cavalos de conformação. Eu importei para clientes meus muitos animais, como também exportei, tá?
Ah, é? É. E o caminho de exportar era um caminho que era usado nesse momento da conformação? As pessoas tinham esse interesse? E não, nesse daí foi um pouquinho mais para frente. Nós exportamos, eu exportei 64 animais para Angola. Tá? Nossa, depois conta isso pra É, gente. depois eu conto isso para frente. Que bacana! Mas aí eu sei que eu voltei, montei meu centro de treinamento, comecei a treinar Sim. esse cavalo que eu conheci, que eu comprei para esse cara que eu conheci lá nos Estados Unidos, que eu não estava lá, e começou aí, que era um cavalo, um Potro-Palusa, né? Ah, tá. Um Potro-Palusa, aí ele chama I'm UV2. Foi um cavalo que realmente marcou, vamos dizer, marcou minha vida, que foi o primeiro cavalo que eu treinei, né? Foi um cavalo que eu ganhei muita coisa com ele, ele me deu muita alegria, sabe? E aí, dentro disso daí, né, que é onde começou a M. Reis, tá? Entendi. E E na a M. época, Reis, ela começou em que ano foi? em 95. 95. Isso. É. É, Quando você sentiu a necessidade, como é que foi? Como que foi essa necessidade ou não, mas ou a ideia de ter a M. Reis, que é a precursora no mercado, né? Ela foi a primeira a se especializar nisso, né? Aqui no mercado interno, né? fabricar mais ou menos aquilo que o mercado estava precisando na época, eu acho que foi, sabe? Sei. Então, como é que começou? Como Hum. eu ia muito para os Estados Unidos comprar cavalo para cliente, Uhum. eu Uhum. trazia as mercadorias que eu usava no meu treinamento, né, para preparar. Ah, tá. Tá? Trazia para Então, você ou comercializava? trazia para mim, para o meu Para uso, você, para uso. o meu uso, né? E Entendi. aí eu comecei, na realidade, a fazer, foi praticamente um dos primeiros produtos que nós fizemos, que logo Uhum. que foi se aperfeiçoando e hoje realmente está, vamos dizer, numa linha bem Uhum. mais superior do que quando nós começamos. Mas Uhum. aí um dos primeiros produtos foi a capa de inverno. Por que A isso? capa. Porque Não a tinha aqui, capa, Marco. Não não, existia. Não não, existia. não. Olha só. Existia assim uma coisa muito, sabe, artesanal, né? Entendi, entendi, Aí, entendi. o que acontece? Para você trazer isso dos Estados Unidos é muito volume, né? Entendi, entendi. Então, eu tinha na época lá, eu cheguei até a 45 animais treinando em casa, sabe? Então, Nossa, era muita precisaria de coisa. perto de 45 capas, né? É? Como é que eu ia trazer 45 capas dos Estados Unidos? Né? Eu tinha que Entendi. fazer um container quase. Era só de capa. Então, eu trouxe algumas de lá e comecei a fazer aqui para mim, Entendi. né? Aí você viu um mercado. Não pensei ainda nisso. Não tinha Não pensado. pensou Eu estava pensando, vamos dizer, no meu centro de treinamento, no para seu mim poder consumo. ter condições de trabalhar os animais e poder Entendi. preparar eles nas condições que eu queria preparar, né? Porque eu Aham. aprendi bastante lá nos Estados Unidos, a gente via muita coisa. Aquilo é uma escola para quem quer mexer com cavalo, principalmente quarto de milha, paluso e pente. Isso é uma escola lá, né? Fantástico. Não, é fantástico. Então, Uhum. aí eu comecei a fazer para mim, né? Entendi. E ia para os eventos. Os cavalos iam com Entendi. capa. Com essa que eu tinha fabricado, que era, vamos dizer, uma fabriqueta de fundo de quintal. Aí o pessoal, porra, onde você fez? Onde você comprou? Né? Aí eu falei, não, eu fiz para mim isso aqui, eu não sei o quê, papá. Pô, você não faz isso para mim? Aí eu comecei a fazer isso. Aí eu Entendi. usava um outro tipo de produto lá para preparar os meus animais, que era chama, né, capa de trabalho, que é uma capa de nylon ou de neoprene. Aí começaram a pedir aquilo, porque eu via eu trabalhando os animais aquilo lá. Então começou assim. Aí, Entendi. e Entendi. aí foi, né, foi crescendo, foi crescendo. Em qual momento você falou, não, isso é um negócio e eu vou me dedicar? Teve um momento específico ou foi naturalmente acontecendo? Na realidade, isso foi acontecendo, né? Entendi. Muito com a participação da minha mulher, né, a Carolina, que hoje Sim. é praticamente quem toca a empresa lá, ela realmente
fantástica. Sem ela, realmente, eu acho que a M. Reis também não seria nada, sabe? Você começou com quantos produtos, Marco? Mais ou menos, quando você iniciou? Tipo, somos M. Reis e somos uma empresa. Quantos produtos tinham na época? Eu comecei na época, foi com uma capa de dormir, uma capa de inverno, né? Que era bem rústica, assim, né? Perto da hoje era uma capa bem... Aí eu consegui achar uma coisa parecida com o neoprene aqui. Parecida, não era o neoprene, mas parecida. Eu não me lembro exatamente o que produto, como é que era o nome do produto. Então, fazer isso e comecei a fazer a capa de trabalho, que é uma capa que vai por cima do neoprene, tá? Para você trabalhar o pescoço do cavalo. Então, essas foram vamos dizer, as bases. Né? Essa foi a base da M. Reis, de produto. Hoje, quantos produtos você tem, Marco, na sua... Na sua loja, hoje? Quantos produtos são? A gente fabrica, é uma linha bem extensa, bem grande. Você não tem nem aproximadamente algo em torno do quê? Eu não vou saber te dizer, eu posso falar uma besteira aqui. Eu não sei, eu sei que acho que mais de 50 produtos, eu não sei te dizer exatamente. Nós temos muitos. Entendi. Então, e aí, nessa trajetória de vocês, sua e da Ana, né? Que fazem parte desse projeto, vamos colocar, virou um projeto que tomou proporções que até acabou mudando até o foco de vida, eu acredito, né, Marco? Me corrija se eu estiver errado, né? Eu não sei se você sabe, né? O pessoal sabe, mas a Carolina, ela é dentista com especialização em odontopediatria. Olha! E na época que a gente começou, que a gente saiu assim, era um quartinho que meu pai, embaixo do escritório do meu pai, que ele emprestou para a gente tinha uma máquina e uma mesa de corte, tá? E aí nós saímos dali, nisso a Carolina, a gente já tinha montado um consultório para ela aqui, ela estava já tinha feito especialização, né? E estava trabalhando como dentista. Olha! E aí começou muito pedido, e a gente ali ficou apertado, aí nós já fomos para outro lugar, né? E já contratamos mais um costureiro, e aí a gente que cortava, eu com o centro de treinamento. Você ficou com o centro de treinamento tocando os dois negócios por muitos anos, né, Marco? Eu me lembro muito. E ela tocando também a clínica dela e ainda tocando a empresa. Aí chegou Você competiu até o quê? 2010? Você competiu, é isso? Oi? Você competiu até que ano? Olha, fazem... Que eu tenho aqui que 8 anos, mais ou menos, que eu parei. Eu fiquei 25 anos com centro de treinamento. 25 anos com centro de treinamento? É porque eu tô lendo aqui umas informações, uma pautinha que eu fiz, que acho que é a última apresentação que você fez com a Arma Cool Queen em 2010, campeã do Ponto do Futuro e Copa dos Campeões, é isso? Então, 2010. Foi. 10 anos. Você competiu. Mais ou menos 8, 10 anos que eu parei. 8, 10. E daí você continuou com o centro de treinamento sem competição ou não? Como? Você continuou com o centro de treinamento sem competir ou não? Quando você parou de competir, parou com o centro de treinamento? Não, quando eu decidi parar o centro de treinamento, né? Eu conversei muito com a Carolina, a gente conversou muito, sabe? Foi uma coisa difícil para mim, sabe? Eu imagino. Cheias. Eu imagino. Na época, assim, o que me desestimulou um pouco, sabe? Vamos dizer, tomar a decisão. Tomar essa decisão, porque quando eu comecei, como nós conversamos aí agora há pouco, era 20, 30 animais numa categoria, sabe? E isso é um prazer muito grande, sabe? Você ganhar num evento desse, sabe? Pô, você ganhar um Ponto do Futuro, como eu ganhei com 20 cavalos, sabe? E não ganhei um, não, ganhei vários, sabe? Graças a Deus, sabe? Eu acho que pelo meu trabalho, sabe? Eu ganhei congresso nacional, grande, sabe? Então, eu ganhei muita coisa, assim, quando vinha americano apresentar animais aqui,
sabe? Olha! Várias vezes de americano, sabe? Apresentando outros animais de outros criadores, né? Então, isso é um estímulo muito grande, né? E à medida que começou a inverter a coisa, o que aconteceu? A conformação começou a diminuir. Foi o que a gente falou agora. Foi o que eu estava entrando nesse assunto, né? Quando inverteu, né? Em que momento inverteu, né? Hoje as pessoas gostam de emoção, gostam de, sabe, de competição, aquela coisa que cronômetro, adrenalina, né? Adrenalina. E hoje o julgamento de conformação é meio subjetivo, né? Sim, a gente, eu vivi 25 anos nisso, então você via, às vezes, vinham 3 juízes americanos que julgaram naquela época que tinha classes grandes de halter, e você via meio disparidade, sabe? Era uma coisa assim que é meio subjetiva. Tá? Então isso acaba desestimulando um pouco as pessoas, sabe? Pô, mas aquele ganhou em primeiro e foi em último no outro, sabe? Então isso acaba não dando uma clareza muito grande, né? E aí foi também no momento que acendeu as modalidades de emoção, né? Então, assim... Aí começou a Mas é interessante, né? Não me corrija se eu estiver errada. Eu não tenho certeza disso que eu vou te perguntar. Nos Estados Unidos ainda é uma modalidade altamente de presença, tem muita gente, as competições são imensas, né? De conformação, não é isso? Hoje lá não é como é o trabalho. Ah, também, sim. Muito distante, é bem distante. Foi tá? um Aqui no Brasil. Entendi. No Brasil, é a mesma. Entendi. Acabou o que acontece. A gente já não era em muitos treinadores, tá? Aí começou a diminuir muito criador. Né? O foco virou trabalho. Né? Então, isso acabou desestimulando. E isso que até me desestimulou um pouco, apesar de também o que me tirou um pouco o chão foi quando meu pai faleceu, né? Que era uma pessoa que me acompanhava, sabe? Tava Toda presente. a prova que tinha aqui em Bauru, aqui, que você tinha muita prova aqui, ele estava lá sentadinho. Aliás, o recinto Melo Moraes para você te deve trazer muitas recordações, né, Marco? Tinha aí o núcleo aqui, tinha CT, né? Então tudo isso levou para uma construção da empresa, né? Vamos colocar dessa forma. A parceria com a Ana, a efetividade desse trabalho que dá certo com vocês, a qualidade dos produtos, né? Vamos falar um pouco disso, assim. Faz o quê? 20 então, quantos anos que você tem a Grife? Nós 90. 25 anos de Grife faz esse ano. Nossa, 25 anos de Grife. Que loucura, né? Da marca, né? Você, então... de vez mesmo, né? Oi? Aí eu larguei de vez. Então, e daí você aprofundou 100% aí. A gente já está falando de 10 anos disso, né? 8, 10 anos que você foi para esse nicho de mercado. Isso. E aí, quando você chegou nesse nicho de mercado, foi tudo crescendo, foi tudo mudando, e vocês começaram a fabricar, e além de vender, foi para as outras lojas, né? Você começou a produzir para as outras lojas, né? Aí a gente começou a produzir um nível maior, só mais produtos nossos. Aí nós conseguimos achar o neoprene, que aqui no Brasil não tinha, tá? Tinha neoprene, mas não era aquele que a gente queria. A gente acabou achando, eu consegui achar e importar. Aí começou, né, a crescer, a empresa. A Marilúcia está colocando aqui, né? Que a participação dos eventos também, né? Porque vocês passaram a expor, né, nos eventos, né? Nós fomos um dos primeiras lojas a participar dos eventos do Quarto de Milha, que era o Congresso e o Nacional. Antigamente eram esses dois. Hoje eles dividiram. Congresso Nacional, Pô do Futuro e Copa dos Campeões, né? Deixa eu te fazer uma outra pergunta. Aí uns 10 anos ou mais até nesses eventos. Você só faz evento do Quarto de Milha ou de outras raças também? O seu produto... Não. Hoje eu não faço evento de mais nada. Hoje não, sim. Mas naquele momento, você fazia É sempre Quarto de Milha? Nós focamos, porque era um dos maiores eventos, né? Sim. E tinha também um grande evento também, mas a gente era na mesma data
que era o do manga larga. E você vende bastante para outras raças, Marco? Como é que é a sua penetração nas outras raças? Nós temos bastante produtos, sabe, que a gente fabrica que utiliza em várias raças. Né? E... São quantas lojas que você hoje distribui a sua mercadoria, a sua marca? Vai para quantas lojas hoje no Brasil? Hoje nós devemos estar aí, a nível de Brasil, em torno de umas 700 lojas, mais ou menos, 600, 700. Nossa, é muita coisa. É. E em que momento vocês decidiram focar nesse novo projeto? Porque agora você está num novo projeto, né? Que é a inauguração da loja nova, que foi agora, né? Então, é uma nova construção, né? É uma que necessidade que você viu no mercado? Como é que foi essa decisão de vocês da loja nova? E qual é a ideia, né, nesse momento? A gente já tinha, eu, a Carolina, eu já tinha... Assim... A Carolina está falando aqui que foram 15 anos de evento da BQM. A Carolina, obrigado. Obrigado. Então, isso daí... Bom, como nós crescemos com os nossos produtos... Tá? Sim. Que é um diferencial. Nós tínhamos a necessidade de agregar mais coisas. Aí nós começamos a importar produtos. Tá? Sim. Para a gente poder agregar ao nosso mix, né? Isso acabou, sabe, a gente crescendo bastante. E eu já tinha essa vontade, mais eu do que até a Carolina, de fazer uma loja física, uma loja grande, tá? Uma loja, sabe, a gente ia muito para os Estados Unidos fazer compra, a gente ia, eu ia muito, quando na época eu importava cavalo, eu ia naquelas lojas lá, eu ficava doido, sabe? Eu ficava assim, eu falei, não, um dia eu vou montar uma dessa. E a gente tinha, desculpa, a gente tinha uma loja pequena, sabe? E a gente acabou montando ali dentro da empresa, da fábrica mesmo, sabe? Bem pequena, a loja de... Deixa eu fazer uma pergunta de um telespectador aqui. Ele está perguntando o seguinte: Marco, você importa produtos ou você também exporta? Olha, nós exportamos alguma coisa aqui a nível de Mercosul. Tá? Nós temos clientes no Uruguai, nós temos clientes na Argentina, desculpa, no Paraguai e Bolívia. Tá? Olha só, e já pegamos há uns 6 anos atrás, nós exportamos bastante para o México. Já que a gente está falando desse tema agora de exportação, eu só queria voltar um pouco quando você falou de Angola, quando você exportou. Fala pra gente um pouco disso, porque eu acho que é legal contar essa história aqui. Eu até marquei aqui pra gente não perder. A história é muito louca, é muito... Exportar 60 cavalos para Angola, conta pra gente. Eu não estava acostumado a exportar, eu estava acostumado a importar. Eu tinha feito exportação já, mas aqui, a nível de Mercosul. Eu exportei já para o Uruguai, exportei para o Paraguai. Tá? Eu tinha feito uma exportação assim, para outro continente. E aí eu estava no centro de treinamento, na época eu tinha um site, né? Um site fixo, né? Aquela coisa que você abre. Do centro de treinamento, dos animais. Falava ali. E uma pessoa, era de Angola, que morava aqui no Brasil, me achou. Tá? Deve ter sido pelo site. Pela internet ele te achou. Ele me achou. Aí ele me ligou e falou, estou precisando comprar 70 cavalos para mandar para Angola. Eu falei, meu, esse cara aí tá com conversa. Tem história. Eu falei, tá. Eu fui levando, sabe? Tá. O que você precisa? Não, eu sou vice-cônsul, papapá. Eu falei, puta, conversa mole, né? Mas tudo bem, fui levando, sabe? Fui levando. E aí ele falou, eu posso dar um pulo aí no seu ar? Eu falei, não, tudo bem, tranquilo, pode vir. Aí ele veio. Ele tinha um sotaque, né? Meio portuguesado, né? Aí ele apareceu lá e falou, eu sou representante de Angola aqui no Brasil, tá? E eu estou precisando comprar 70 cavalos. E eu quero
Só que é o seguinte, eu quero um cavalo branco, que eles falavam, né, que é o turdilho, Turdilho? e cavalo preto. Eu falei, meu amigo, você não vai, nós não vamos arrumar, você não vai arrumar 70 cavalos preto e branco. Vai ser muito difícil. Muito difícil. Ah, mas eu quero. Tá bom. Aí acertamos, né? Ó, como é que é, o que você quer, como é que é. Não, esses cavalos são para cavalaria do governo de Angola. Olha! Aí o negócio começou a ficar um pouco mais sério, né? Eu falei, beleza, bem diferente, né? Vamos ver até onde vai. Vamos ver até onde vai. Aí eu falei, bom, tá. Aí acertamos, né? Acertei o meu serviço. E... Olha, o Eduardo Rorato escreveu aqui, eu vendi um preto e um branco para ele também. Exatamente. Aí, Eduardo, eu lembro que nós fomos lá no seu Ara, lá. E eu sei que aí fomos sair garimpando, né? Garimpando o Brasil inteiro. Eu busquei cavalo, você tem uma ideia, até no Rio Grande do Norte. Nossa! Tem lá de uns criadores de lá, me fugiu o nome dele, daqui a pouco eu lembro. E aí fui garimpando, né? E fui trazendo alguns animais para casa. Fui fazendo. Olha só, até gente. onde for. Aí nisso. E deve ter sido um processo longo e demorado, porque Nossa, além de arrumar, isolar, fazer todos os exames, é difícil, Nossa, né? Foi uma logística. Eu morava, na época, eu morava em São Paulo. Nossa. Quando eu trabalhava para... Eu era diretor... Não, minto. Eu morava aqui em Bauru, mas a Carolina que vinha para cá e voltava, vinha e voltava, sabe? Mas aí, saí garimpando esses cavalos, né? E daí, quando ele foi em casa, eu tinha uns pentes. Quando ele viu, ele ficou doido, sabe? Doido. Pintado, aquele, sabe? Diferente. Acho que ele não conhecia. Aí, nossa, isso daqui acho que também pode interessar. Tá bom, falei, eu preciso conversar com o ministro da segurança lá, eu não sei, me lembro, não recordo, e o coronel da cavalaria. Da guarda. Aí eu, tá bom, tá. Aí começou, aí eles vieram para cá. Veio o ministro da segurança e veio o coronel da Força Armada para cá, junto com ele. Aí nós rodamos, mostrei um monte de cavalo, mostrei os animais, tal. Não, esse daqui se pente também, você pode pôr, papapá. Tá bom. Aí eu saí garimpando, né? Que legal! Eu não consegui reunir os 70, eu consegui 64 animais. Olha, que legal. Muito bacana essa história, legal relembrar, né? Isso aí foi tudo isso embarcando, chegando um caminhão assim, lá no aeroporto de Campinas. Que coisa legal. Subindo naquele avião, sabe? Aquilo foi muito bacana. Muito legal. Você deve ter foto guardado, né? Disso tudo, né? Muito bacana. Eu tenho fotos, eu tenho um monte. Que ano que foi isso, Marco? Você sabe? Não vou me lembrar. Faz Carolina, muitos anos, foi no começo. Você está assistindo aí, Carolina? Se você lembrar, põe aí. Não, sabe por que eu estou perguntando? Para a gente fazer até sei lá, tentar achar esses cavalos, ver o que aconteceram com ele. É legal rastrear, né? Para nós é uma história boa de contar. Muito legal isso. Mas olha, foi uma logística. Isso demorou mais de 6 meses. Eu imagino. Isso que eu ia falar, deve ter demorado muito, né, para acontecer. Mas além disso também entrou, eu mandei para eles queriam umas MRG Horse, 2002 ou 2003 foi isso? Aí. Acho que 2006 a Ana Carolina falou. Muito legal. Então, bom, Marco, voltando aqui no que a gente estava falando. Oi? Desculpa. Foi assim que foi a exportação de Angola. Muito legal. A gente está dando uma misturada aqui do que é você, da sua história e do que é a loja, até chegar nessa loja nova, porque, na verdade, eu fiquei aqui pensando, é uma única história, né? A sua história, ela é tudo isso. Sua história é M. Reis, a sua história, ela se junta mesmo. Tá indo um vai e vem nessa conversa, porque, de verdade, a sua vida faz parte dessa história toda, né? Não tem? Eu, na realidade, a vida minha inteira, eu vivi cavalo. Então... Eu não sei, vamos dizer, não é vivência em cavalo, mas eu não sei viver sem
o mundo do cavalo, sabe? Eu um acessório, eu no cavalo, eu ainda continuo criando, eu tenho aras lá, eu continuo criando. Hoje eu me focalizei mais para tambor, né? Então eu crio hoje animais de tambor. Até hoje fechamos uma parceria, hoje não, ontem, com o Henrique Pessoa, aí, com a Amy Reis, patrocinando ele e a Sara. Que legal. Ele vai montar em casa. Então, sempre eu tenho alguma coisa no meio cavalo, sabe? Até pegando esse gancho aí do que você está falando, eu também, né? 20 anos, 25 anos que eu tenho essa história aqui, né? Jornal do Cavalo, então, né? São 25 anos e que realmente a gente pensa nisso. Meu filho é envolvido com cavalo, tem cavalo, fica perto, consegue ficar longe. Esse universo que a gente vive, que eu posso dizer que é a gente que vive, porque somos frutos desse mercado, nós e tantos outros que estão aqui, a Mariluce, né? A gente faz parte desse... Você também, vixe. É a nossa história, né? A nossa história está aqui. A gente não tem histórias para que a gente não conte que não está relacionada com o cavalo, né? Não tem, não tem. Outro dia eu estava fazendo, eu não faço muito as lives, é mais a Verônica, porque cada um faz uma coisa aqui. E aí outro dia eu falei assim, nossa, acho que eu falo muito de mim quando eu converso com alguém. Mas na verdade, a gente é uma troca. Porque aqui a gente é envolvido com o meio. A gente não está falando de uma coisa fora da nossa vida, né? Não. E isso é muito bom. E eu acho isso muito bom quando a gente consegue fazer isso dentro do ambiente de trabalho. E aí, voltando lá para a sua loja, quando você falou, não, eu vou ter essa loja grande, é isso que eu quero. Só que você fez um caminho muito diferente do que a maioria das grandes lojas ou médias lojas que existem hoje no mercado, né? Porque você criou a sua marca, consolidou a sua marca, você fez um outro tipo de caminho até chegar nessa loja grande e ter hoje 600, 700 revendedor da sua marca, né? Distribuidor, né? Não, revendedor mesmo é a palavra. Lojas, né? Lojistas, né? Lojistas, né? Diferente de uma loja que constitui, abrir uma loja, uma moda, não desmerecendo, é só um outro caminho, né? Você acha que esse caminho que vocês seguiram aí como família, como empresa, que chegou num negócio de um porte tão diferente ou grande como é hoje, o seu porte, a sua loja, você acredita que essa relação que a gente tem com o animal e com a história que faz a diferença? Faz, sabe? Eu acho que você, sabe, pelo tempo que eu vivi o mundo do cavalo, né, que vivo ainda o mundo do cavalo, chega cliente, a gente consegue dar uma assistência, dar uma orientação, falar, tô levando, não leva isso, que isso não vai servir para você, sabe? Isso não é isso que você está procurando, sabe? Então, acho que a clareza que a gente faz, que a gente trabalha aqui, inclusive na nossa loja, como também no nosso atacado, né, que é o mais forte nosso hoje é o atacado, a gente trabalha com clareza, com coisas que, assim, eu quero comprar 10 desses. Não leve 10, cara. Leva 2. Se você vender, você experimenta primeiro, porque senão você vai ficar com aquele produto lá parado e isso é prejuízo. Então, eu acho que dentro do que a gente trabalha, não só no atacado, como também no varejo, que é a nossa loja lá, isso traz muita credibilidade para a gente, né? Eu acho que isso também, a gente poder orientar os nossos clientes, poder ajudar os nossos clientes, queira ou não queira, sabe? O cavalo, ele não é um pet, né? Mas é um pet grande, né? Vamos dizer assim, um pet grande. As pessoas gostam, como se fosse um cachorro mesmo. Sabe? Então, a gente procura, que é o bem-estar do animal. E dentro disso, a gente consegue orientar as pessoas, né? Nesse sentido, tá? Eu acho o caminho melhor para ele, né? O caminho da venda, né, Marco? O caminho da venda é uma venda quando você coloca, eu vejo muito isso porque a gente também aplica isso aqui. Você dá o caminho todo, né? Você dá assistência, você pergunta, você fala, não, isso pode, isso não pode. Não, Marco, não põe dessa cor o anúncio, põe daquela. Então a forma do Eu quero ajudar os meus clientes. Exatamente. Eu quero só, toma lá o dinheiro aqui, me dá o dinheiro aqui e virar as costas. Eu não quero isso. A empresa nossa não quer isso. Hoje a nossa visão é totalmente diferente. Eu quero só, eu quero
vender aquilo que ele precisa. E cuidar desse cliente e desse bem-estar desse... animal, né? Faz parte desse processo. Ele como um amigo meu que chega amanhã e fala, pô, Marco, deu certo, cara. Puta, ficou legal, sabe? E não chegar, eu chegar a vender, sabe? O que lá, o que eu quero é vender. Não é bem isso o nosso foco, nossa visão da nossa empresa. Sabe? E o que a Deixa gente eu pegar um gancho. Pegar um gancho no que você falou aí do pet, né? Do pet. Quando eu fui para Equitana a primeira vez, que eu fui conhecer a feira, eu me deparei pela primeira vez com o cavalo pet. Eu não tinha esse entendimento. Lá, as pessoas têm o cavalo no fundo do quintal. Quase todo mundo tem a sua cocheirinha, tem o seu cavalinho, e ele vai lá. Aí eu comecei a reparar na dinâmica. Muitas lojas com pet mesmo. Xuxinha, paninho, mascarinha, né? É um outro tipo. E as pessoas que estavam comprando ali eram meninas, crianças, jovens, meninos, que estavam comprando aquilo para o cavalo dele mesmo. E que o entendimento que eu tive daquilo é que ele usa aquilo no fundo do quintal, ou na cocheira, ou sei lá onde, no centro de treinamento. Ele usaria, ele teria o contato com aquilo. E isso me impressionou, me chamou muito a atenção lá, né? Porque aqui tem um pouco distorcido, ou é diferente aqui, né? Tem muitos que não chegam muito perto do cavalo, que treinam, que usam, que faz a prova, mas que vão embora. Você acha que isso tem mudado? Porque eu chamo isso de cavalo pet mesmo, né? Você acha que isso é uma tendência? As pessoas estarem mais próximas, se envolverem mais, e aí, teoricamente, eles escolherem. Você acha que isso é uma tendência aqui ou não? Olha, eu não sei te dizer, assim, eu não diria que seria uma tendência, é que existe um pouco diferente, sabe? O que acontece? Você viu lá, eu tive também nessa feira lá, e observei tudo isso. São muitas Você viu isso? Só que lá é um foco, assim, muito hipismo, adestramento. Sim. Então, e lá é assim, às vezes a pessoa, como nos Estados Unidos também, tem muito disso, tá? Tem os aras grandes, que são os criadores, e tem aquele que o cara, normalmente eles moram fora da cidade, né? É que nem aqui no Brasil, que é totalmente diferente, e no fundo eles têm uma cocheirinha. Os cavalos são esses que trabalham, vamos dizer, mais como se fosse pet, entendeu? Sim. Porque daí todo final de semana, nos Estados Unidos, lá, se você quiser, tem 300 provas para você ir, todo final de semana. Eles pegam o trailerzinho deles lá, mete o cavalo em cima e vai para a prova. Então, você acha que não é uma tendência nossa? Não tem? Você acha que não tem uma ligação? Olha, eu não acredito, assim, muito no meio, sabe? Eu posso estar errado, tá? Mas eu também não tenho conhecimento, a gente está falando, no meio, vamos dizer, do quarto de mira, do pente, sabe, dessas raças americanas. Por quê? Eu acho que é uma outra visão, tá? Entendi. Na parte de pismo, você vê muitas às vezes pessoas botando xuxinha, botando sabe, coisinha no rabo. Até Entendi. eu sabendo um negócio interessante, até interessante de contar aqui, acho que para o pessoal que está assistindo, que eu também não conhecia. Tá? Uma pessoa foi lá para vender para a gente um kitzinho, tá? Que era tipo uma borboletinha como se fosse uma gravatinha e um outro negocinho lá. E aí eu falei, mas a única pessoa falar isso daí o pessoal usa no rabo. E isso tem, sabe? Eu falei, mas interessantíssimo isso, sabe? Como eles estão, às vezes eles estão no paddock ali, esquentando os cavalos para poder depois ir para a pista saltar, esses cavalos que são meio agressivos, esse garanhão, né? Então, cada cor tem representa uma personalidade. Tá? O vermelho é assim, não aproxime que eu dou coice. Tá? Entendi. Sei lá, eu não sei exatamente as cores, né? Mas vou buscar essa informação. O azul não vem perto porque é garanhão. Sabe? Que legal! Então, eu achei isso muito interessante, sabe? Assim, um pet, né? Ele é um pet didático esse.
Exatamente. E o pessoal não conhecia, sabe? Assim, você vê, no meio do cavalo, quando a gente vive isso daqui, tem coisa que a gente não conhece. É sempre aprendendo, o que eu digo. A gente nunca então deixa de aprender. a gente ainda está um pouquinho distante do cavalo pet, vamos colocar assim, né? Mas é uma coisa que nós colocamos na loja, vamos pôr, né? É uma coisa que, né? Eu não sei se... Viu, aqui, ó, o MRG Horse está falando aqui que no Uruguai falam muito bem de você, como profissional e como pessoa. Opa, obrigado. Obrigado para você. Um grande abraço aí para o pessoal aí do Uruguai. Aí, tá? Legal. Grandes amigos lá, viu? Grandes amigos. Bom, Marco, voltando aqui um pouco para a gente falar da ideia de você, quando você teve a ideia de abrir a loja nova, abriu, já tem o quê? 2 meses que abriu essa grande loja? Nós abrimos, fechou. Assim, deu uns 15 dias, 20 dias, aí veio o coronavírus. Veio o coronavírus. Aí... a gente acredita que a expectativa, quando você pensou em abrir, de ter essa loja grande, de agregar, de ter esses produtos countries, e de ter todo esse nicho de mercado, você acredita que dentro do nosso mercado interno, o que está acontecendo, vamos falar um pouco antes de pandemia, o volume e quantidade de prova, que estava alucinante já aqui, né? Já estava uma coisa assim, já sem data. As pessoas já não tinham mais data. Você acredita que... A gente depois vai falar pós-corona, mas você acredita que a gente estava numa toada de crescimento cada vez maior dentro desse nosso universo? O cavalo no Brasil tem crescido muito, né? E principalmente em função dessas provas. Sim, é muita prova, né, Marco? É muita prova. Né? Tá? Eu não sei te dizer exatamente os números aí, mas o Brasil é um dos maiores criadores aí, fica acho que atrás dos Estados Unidos, eu não sei se Canadá e México. Acho que Estados Unidos e Canadá, nós somos o terceiro, eu acho. Deixa eu confirmar, mas eu acho que sim. Então, hoje o cavalo no Brasil é uma indústria muito grande, né? É uma indústria muito grande e está crescendo cada vez mais. O bom do cavalo é que ele acaba interagindo com a família. E eu só acho uma coisa muito importante, né? Você vai com a família, você tem prova desde de infantil, juvenil, até o sênior, né? No caso eu também, que já estou fazendo prova, porque já eu estou mudando para o lado, vou começar a treinar. Então, mas então isso acaba, né? O cavalo acaba trazendo muita gente nesse sentido. E isso ajuda muito, porque hoje o pessoal quer ficar junto, a família, né? Os pais procuram ficar perto dos filhos, né? Com tanta bandidagem, tanta droga que tem hoje nesse mundo afora aí, né? A gente procura aproximar mais a família, né? E o cavalo é o meio disso. E é um meio sem sombra de dúvida. Sem sombra de dúvida. Então, a tendência disso, do mercado do cavalo, tem seus altos e baixos, como em qualquer lugar tem, como qualquer coisa. Claro. Mas a tendência, com certeza, é cada vez crescer mais, sabe? Eu falei para você agora há pouco dos Estados Unidos. Os Estados Unidos é o maior criador de cavalo do mundo, tá? Se você quiser, numa cidade, num raio, vamos dizer, de 100 quilômetros da sua cidade, tá? Você tem 10 provas para você ir. Você pode escolher. A gente está bem próximo, porque nós já estamos, sabe? A gente já está bem no caminho. Nós fizemos uma matéria sobre laço, a história do laço na região do Presidente Prudente, e a gente falou no Sindicato Rural, falamos com todos os antigos, os que estão vivos, enfim, fizemos um apanhado. E uma das coisas que me chamou muito, muito atenção foi dito no sindicato que ao entorno de Presidente Prudente existe 300 pistas de laço. Entre pistas de fazenda, pistas que tem prova, pistas só de treinamento particular. Eu falei, nossa, na época foi uma coisa que me chamou... Em torno, num raio de 200 quilômetros ali de Presidente Prudente, tem 300 pistas de laço. Então você fala assim, nossa, realmente é um universo que às vezes até a gente estando nele desconhece, né? Estando nele ainda a gente não tem... E a tendência cada vez é crescer mais, sabe? Tem muita gente ainda, lógico, é um círculo, né? Entra gente, sai gente. Mas assim, hoje está mais entrando do que saindo.
Sim. E os novos desafios? A gente está entrando para o final da nossa entrevista, da nossa conversa aqui, que está bem boa, aliás. Mas, assim, passando tudo isso que nós estamos passando, que não está sendo fácil para ninguém, em todos os setores, para nossa... Enfim, um momento altamente doloroso, temeroso. O que você consegue olhar para o ano, ou que seja para 2021, que seja para o segundo semestre? O que você pensa que vai... Como que a gente vai passar? Eu acho que a tendência, né, não só do mercado de cavalo, mas como do Brasil, eu acredito muito que nós vamos sair dessa lama que nós estamos aqui, sabe? Então, esse coronavírus já está passando também. Eu acho que é uma coisa que nós vamos ter que conviver com isso. E já estamos começando a entrar numa fase já um pouquinho melhor. Né? Nós, nesse inteirinho aí, de que fechou tudo, e hoje está começando a abrir aqui em Bauru, agora, a partir de segunda-feira já... É aqui também, na minha cidade também. Abertura de loja, mas num certo período curto. Tá? Nós montamos uma estratégia diferente, né, de vendas durante esse período e deu muito certo. Olha que bom, Marco, que muito notícia certo. boa. Então, para a gente foi muito bom o mês de março, abril e maio. Ouvi de várias pessoas isso que você está falando. Para nós também foi bom. Para nós também foi bom, graças a Deus. Muito bom, sabe? Graças a Deus, não podemos reclamar. Graças e dentro disso também a gente deu a nossa parte, a N Reis deu a nossa parte. Sim. A Carolina entrou com unhas e dentes aí num projeto aqui que chama Coronavida, daqui de Bauru. Sabe? Olha, que bacana. Nós fazemos parte desse projeto. Então, nós fizemos aí mais de 5.000 máscaras, sabe? Paramos nossa produção, paramos tudo lá, a empresa, para fazer, porque estava com falta, os médicos, os enfermeiros, sabe? Então, nós fizemos parte dessa campanha, tá? Em prol da vida. Em prol do Coronavida, sabe? Então, dentro disso, eu acho que a gente vai sair, sabe, vitorioso disso daí tudo, sabe? Fortalecido. Eu acho que fortalecido. A gente tem feito um trabalho bastante intenso nisso, sabe? Porque as pessoas precisam, né? As pessoas precisam, a gente vê a carência e eu acho que a gente, da N Reis, a gente tem essa visão, sabe, de ajudar as pessoas, sabe? Que bacana. E implantou isso dentro da nossa empresa. Que bacana. Olha, Marco, a gente está no fim aqui do nosso tempo. Você quer fazer algum agradecimento especial? Deixar alguma mensagem? Que a gente já está partindo para o encerramento aqui. Então, eu agradeço o pessoal todo aí que assistiu aí, que mandou um abraço para todo mundo aí. A gente não consegue falar obrigado por todo mundo, falar um geral, não individual. Mas eu convido vocês aí, ó, passando aqui por Bauru, venham tomar um café aqui na nossa loja aqui, para vocês conhecerem. A gente fez com muito carinho, sabe, com uma coisa que era um sonho meu e da Carolina, e esse sonho se tornou realidade. E agora que bacana. Trabalhar. Fase aqui que nós estamos aí, que seria do corona, e a coisa, se Deus quiser, vai deslanchar. Que bom. Eu faço o nosso agradecimento aqui, no meu nome, em nome das meninas, para você e para a Carolina. Obrigado. Grandes parceiros nossos. A gente está super feliz de estar trabalhando com vocês. A gente acredita quem a gente trabalha. Isso é muito bom, né? E a gente se conhece há tantos anos e que perdure, que a gente possa continuar por muitos e muitos anos aí nessa jornada que é o mundo do cavalo na nossa vida. E eu agradeço aí também a todos os nossos colaboradores, porque sem eles também a gente... Sem eles, nada seria possível. E a minha mulher, que eu não posso nem falar, porque é ela que toca, a Carolina, e aos meus 2 filhos, o Marco Júnior, né, o Marquinho, e a minha filha Ana Vitória, que também, às vezes, suporta a gente quando chega meio
né? Ah, tem bastante gente mandando mensagem. Cibele Cristina, Água Azul Mini Horse, Poxa, que bom. Divanira Oficial, Celaria Pedro Pascoal. Nossa, muita gente aqui. Kate Bom. Milha, Devaniros, Denis Pereira, Marcelo Todo Dias. mundo de coração, sabe? Espero vocês aí uma hora aí passar aqui para a gente bater um papo e tomar um café aqui na M-Reis. Obrigada, Marco. Obrigada, Obrigado a você, Carolina. Adriana. Até a próxima. Muito Obrigado bom. por proporcionar essa live. Obrigada, viu, Marco? Até, Obrigado viu? você. Vou encerrar por aqui. Tchau, gente. Obrigada por tudo, viu? Tchau. Tchau.